Bom dia, então. Hoje o laboratório 4 vai tratar do fluxograma SM. E aí, para a gente trabalhar em cima do fluxograma SM, eu estou propondo aí um multiplicador que executa o algoritmo multiplica e desloca. Desculpa, soma e desloca. Então, esse é um algoritmo mais otimizado com relação ao algoritmo do somas sucessivas. Porém, ainda não é um excelente algoritmo, tá? Mas já atende muito bem em alguns sistemas. Tá? A gente vai colocar esse multiplicador no nosso MIPS e aí vocês vão ver lá que ele não vai ser uma boa opção para ser colocado no pipeline do MIPS. Tá? E aí depois vocês vão chegar às conclusões do porquê. Bom, então aqui na aula eu já comentei do fluxograma SM dele. Então temos um fluxograma aqui de 4 estados. Tá? Então, bem simples aí, tá? No estado S1, tá? E S2 é onde as coisas acontecem, tá? Com maior veemência aí. O estado S0 e o estado S3, basicamente eu deixei aí como o início e final da operação, tá? Para a gente ter uma espécie de handshake aí. Tá? Então eu tenho um sinal ST, tá? Aqui embaixo eu botei uma legenda. Tá? Então aqui embaixo vocês podem acompanhar uma legenda. Então ST é o sinal de start, tá? É o sinal para se iniciar a operação. Então como se fosse um controle. Tá? Então eu dou o start, né? Eu estou no estado S0 sempre. Enquanto o start é 0, eu fico no estado S0, que é o estado idle. Tá? Eu poderia até chamar o estado S0 aqui de idle, mas eu chamei de S0. Quando o start for 1, então lembrar que isso aqui é uma caixa de decisão, né? Aí eu tenho uma saída condicional, ou seja, eu mando uma flag, um sinal de controle de load. Tá? Então, esse load vai fazer o quê? Carregar os operandos. Tá? E aí eu vou para o estado S1. No estado S1 eu faço as operações em si, tá? No estado S1 e no estado S2. Então o estado S1 e o estado S2 são os estados em que efetivamente eu tenho a execução do meu algoritmo, tá? Que está exemplificado aqui. Tá? Então o algoritmo de soma e desloca, pessoal, é o mesmo algoritmo que a gente aprendeu lá na terceira série, pelo menos para mim foi na terceira série, de fazer multiplicação com números decimais, né, onde a gente tem unidade, dezena, centena, ou seja, mais de uma casa, né, mais de um dígito. Por exemplo, tem lá 12, né, vezes 12 em decimal. Então, olha lá, como é que a gente fazia isso? Né? Então, primeiro eu fazia unidade vezes unidade, 2 vezes 2, 4. Depois, unidade vezes dezena, 2 vezes 1, 2. Tá? E agora, dezena vezes unidade, 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Perceba que eu desloquei aqui porque ó, unidade vezes unidade está nesse peso aqui. Unidade vezes dezena está nesse peso aqui da dezena. Unidade vezes dezena está no peso da dezena. E dezena vezes dezena está no peso da centena. Por isso que esse número está aqui. Depois a gente faz o somatório, né? Então tem lá 4, 4 e 1. A mesma coisa está sendo executada aqui. Tá? Só que, como a gente está trabalhando em binário, né, não em decimal, a máquina trabalha em binário, ela não precisa fazer essa multiplicação aqui, unidade vezes unidade. Por quê? Porque quando é 1, né, 1 vezes qualquer número é o próprio qualquer número. Então 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Então, na verdade, ele só repete, tá, o dígito do multiplicando, caso o multiplicador seja 1. Então, por exemplo, ó, o multiplicador aqui é 1. Ó, multiplicador ali, ó, 1.
Então, 1 vezes o multiplicando é o próprio multiplicando. Então, ficou aqui o multiplicando. Ó. 1, 1, 0, 1. Que é igualzinho o nosso multiplicando. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Multiplicar o próximo, que é 1. Então, aqui eu tenho 1 vezes o multiplicando de novo, né? Aí aqui, ó, 1, 1, 0, 1. Como eu andei um dígito, agora esse aqui era o peso 2 elevado a 0. Esse aqui já é o peso 2 elevado a 1. Ele é deslocado. Ele começa no peso 2 elevado a 1, que é esse dígito aqui, ó. 1 vezes o multiplicando é o multiplicando de novo, tá? Aí eu faço o que? A soma. Então esse cara aqui é a nossa soma, tá? Aí agora eu chego no zero do meu multiplicando, né? Então, no zero do nosso multiplicando, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, entrou todos os zeros aqui. E assim sucessivamente, tá? Então, eu vou fazendo soma e desloca, tá? O deslocamento acontece sempre, por isso que ele é uma saída aqui de controle de característica mora, está dentro do estado. Se eu estou no estado S2, eu dou o sinal de shift, tá? SH é o sinal de shift, tá? Agora, o sinal de add, não. O sinal de add não é um sinal de more. Ele está numa saída, ele está numa caixa aqui, né, de saída condicional. Por quê? Ele depende de testar o bit M. O bit M é o bit, o último bit aqui do nosso operando, tá? Porque eu sempre vou deslocando, né? Eu faço a operação e desloco, faço a operação e desloco. Ao invés de eu fazer o deslocamento assim, né, nos subprodutos aqui, ó, igual eu fiz aqui, igual a gente faz em decimal, para a máquina é mais fácil eu fazer o deslocamento assim. Então eu faço o deslocamento e aí eu vou fazendo as operações. Então toda vez que esse último dígito aqui, ó, aqui é 1, beleza, significa que eu tenho que fazer a soma. Ó, se M é 1, eu faço a soma. Aqui, ó, esse braço aqui. Agora, se M é 0, eu não faço a soma. Se M é 0, eu não faço a soma. Ele só está fazendo o quê? Jogando o shift numa saída de bloco condicional, tá? E aí ele testa o K. O K é para eu saber se eu já fiz todos os deslocamentos. Se eu estou operando com 4 bits, em tese eu tenho que fazer 4 deslocamentos, tá? Então ele está testando o K. E aí ele volta para S1 ou ele vai para o dono. Então esse diagrama SM eu também coloquei ele aqui como um diagrama de estados. Então ele também está convertido aqui como um diagrama de estados, tá? Sem problema algum. Bom, pessoal, então, com isso a gente tem o nosso multiplicador, né? No laboratório passado eu pedi para vocês fazerem o quê? Criarem a instância multiplicador, já fazerem as instâncias de control, header, counter e o ACC, tá? Eles não foram implementados ainda, eles tinham sido apenas o quê? Instanciados, né? Ou seja, passadas as conexões numa descrição estrutural do multiplicador. Aí depois eu pedi que vocês criassem um projeto específico para cada um deles e definissem só os pinos. Então vocês já deveriam ter isso aí pronto, tá? Então isso que está desenhado aqui, vocês já deveriam ter pronto. O que vocês não têm pronto? O que está aqui dentro de control, que é uma máquina de estado, né? Que é justamente essa máquina de estado aqui, ó. Que é a máquina de estado que está descrita aqui no fluxograma SM. Depois, não está implementado o que está dentro do acumulador, não está implementado o que está dentro desse counter e não está implementado o que está dentro desse header. Tá? Então, é isso que vocês vão ter que implementar hoje. Tá? Para a gente completar a nossa descrição top-down aí, né? Dicas, pessoal.
Tá? Prestem atenção nos símbolos, nas letras, né? Se é letra maiúscula, é letra maiúscula, se é letra minúscula, é letra minúscula. Porque, como eu falei, uma descrição descendente, ela só vai funcionar, na verdade, qualquer descrição só vai funcionar se eu atender a documentação. Então, lembra daquele exemplo que eu disse. Imagina que eu estou fazendo isso aqui numa equipe. Antes de começar a desenvolver, nós fizemos uma reunião e onde ficou definido aí o nome dos blocos, os nomes dos pinos, etc. Então, nós precisamos seguir o que foi combinado, senão as coisas não vão funcionar. Tá? Agora, umas dicas. Prestem atenção, ó, controle tem o símbolo de clock, ó. O clock entra aqui, ó. Counter tem o símbolo de clock, ó. O clock também entra aqui, ó. ACC tem o símbolo de clock, ó. O clock também entra aqui, ó. O header não tem símbolo de clock. Então não tem clock entrando nele. O header é o único circuito aqui assíncrono. Então você não tem nenhum controle sobre o header. Perceba que não chega nenhum sinal da máquina de estados no header. Então o header ele vai estar em todo momento do tempo somando o que quer que esteja na entrada multiplicando e o que quer que esteja aqui, né? Nos bits, na saída dos bits 7 a 4 do nosso acumulador, ó, nesses bits aqui, ó. Aqueles que estão voltando aqui, ó. Então, com isso, pessoal, perceba o seguinte, eu tenho uma máquina de estado aqui, ó, que ela vai demorar, dá para chegar aí numa relação de quantos pulsos de clock eu vou precisar para resolver o multiplicador, tá? Em função da quantidade de bits do meu operando, dos operandos, né? Como aqui eu tenho os dois operandos são de 4 bits, na verdade dá para vocês chegarem aí que a relação vai ser de 2n mais 2, nesse caso, porque eu tenho o estado S0 de idle e o estado S3 de dono. Então, na verdade, para resolver isso aí, eu vou precisar de 2 vezes n, né, que é 2 vezes o número de bits do meu operando, que são 4, né, cada operando tem 4 bits. Então, na verdade, quantos clocks eu vou precisar? Vou precisar de 2 vezes n mais 2, tá? Nesse caso aqui, onde esse 2 aqui é devido ao S0 e o S3, tá? E esse cara aqui, ó, e esse cara aqui é devido ao S1 e S2. Tá certo? E o N aqui é a quantidade de bits, tá, do operando. Então, eu vou ter nesse caso 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Eu vou precisar de 10 clocks para terminar, desde dado o sinal de start até recebido o sinal de done. Eu vou precisar aí de 10 pulsos de clock, tá? Então perceba o seguinte, se esse circuito é assíncrono, ele não tem qualquer controle sobre ele está sempre somando, multiplicando, e a saída dos bits 7 a 4 do ACC, significa dizer que durante esses 10 pulsos de clock, ou seja, uma vez que eu dei o sinal de start para começar a operação, eu não posso trocar o multiplicando, até que a flag de idle seja flagada, tá? Então, eu só vou poder trocar o multiplicando quando a flag de... Desculpa, pessoal, flag de idle não, a flag de done. Só enquanto a flag de... Depois que a flag de done for flagada, aí sim eu posso fazer uma nova multiplicação. Então, aí sim eu posso trocar o multiplicando, tá?
O multiplicador já não é problemático, porque ele vai entrar aqui, ó, quando eu fizer a operação, né, der o sinal de start, o sinal de load vai ser dado, né? Então, a saída do header, junto com o multiplicador, ó, que são esses bits aqui, são carregados no ACC. E o ACC é um acumulador, é um registro, tá? Então, o multiplicador, depois eu já vou ter os bits aqui. Então, o multiplicador eu até poderia variar, só que não faz muito sentido, né? Já que eu preciso manter o multiplicando, não faz sentido eu ficar variando o multiplicador. Mas então tenham isso em mente, quando vocês forem fazer o test bench, para testar, para ver se funciona, tá? Mantenham os operandos constantes durante toda a operação. Senão nunca vai dar certo. Mesmo que seu circuito esteja funcionando, você não está operando de forma correta. E aí não vai funcionar, mesmo que você tenha implementado de forma correta. Então mantenha os operandos constantes durante toda a operação. Tá, pessoal? Uma outra dúvida que surge: professor, mas quando eu dou o sinal de load, ele está carregando o multiplicador, mas não está carregando o multiplicando. Ele está sim. Tá? Por quê? Quando eu dou o sinal de load, eu vou imaginar, tá? Eu vou imaginar que os bits, e aí eu tenho que implementar isso, né? Que o circuito não funciona por imaginação. Estou falando que eu tenho que imaginar isso para eu implementar de forma correta. Os bits 7 até o 4 vão estar zerados quando eu der o sinal de load. Então esse ACC ele deve ser resetado em toda operação. Toda vez que eu vou iniciar uma operação, esse cara tem que ser resetado. Que aí os bits 7 até 4, eles vão chegar aqui como 0. Vai chegar aqui 0, 0, 0 e 0. E aqui vai estar chegando quem? O multiplicando. Multiplicando mais 0 dá o quê? Dá multiplicando. Então vai ter o multiplicando aqui, ó. Tá? E aí o multiplicando vai ser carregado aqui, porque eu estou com o sinal de load. Então o sinal de load, ele faz isso. Tá ok? O resto, pessoal... Ah, mais um detalhe. O counter, eu já tinha falado disso no lab passado, mas eu vou falar de novo. O counter aqui, ó, o que é um contador? Então vai contar 0, 1, 2, 3. Basicamente ele tem que contar a quantidade de operandos. Desculpa, a quantidade de bits do meu operando, que no caso aqui são 4, para eu ter o controle de quantos deslocamentos eu já fiz no meu algoritmo, né? Então, só que o K aqui, ó, eu falei isso na aula passada, todas as linhas aqui, todas esses wires, ou esses outputs, ou esses inputs, são bits. Não tem nada aqui que seja barramento. Tá? Então, todas essas linhas aqui são bits. É claro que soma, ó, você pode agrupar isso daqui num barramento na sua descrição. Mas eu estou dizendo o seguinte, o desenho está desenhado como bits. Tá? Então, K também é um bit. Pô, professor, mas eu não tenho que contar até 4 para eu saber? Então, K não deveria ter 2 bits para eu conseguir contar até... Na verdade, 3 bits para eu conseguir contar até 4? Não necessariamente. Eu posso fazer uma lógicazinha aqui dentro, ó. Contou até o valor que eu quero, K igual a 1. Não contou até o valor que eu quero, K igual a 0. Tá? Então, K também é uma flagzinha, tá? Que chega no meu controle para eu saber quando que eu tenho que parar de fazer esse loop aqui, ó, S1 e S2. Ó. Olha lá o K aqui, ó. O K é que fala para mim quando é que eu vou para o estado S3. Ó. Né? Senão eu vou ficar fazendo isso daqui. Ó. Se K igual a 0, ó, S2 volta para o S1. Aí K igual a 0, S2 volta para o S1. K igual a 0, S2 volta para o S1. Quando K for 1, aí sim eu vou para S3. Tá? Então esses são os detalhes que nós temos aí. De resto, pessoal, não tem dificuldade alguma. Tá? Então... O que o load faz? Está aqui na legenda, ó, bem explícito aqui, para não ter problema. Load carrega os bits 3 a 0 do ACC, 3 até 0 do ACC,
com o operando multiplicador, com isso aqui, ó. E os bits 4 até 8, com a saída do header. 8 a 4 do ACC, desculpa, com 0, tá? Então estou carregando com 0 aqui, ó. Então se eu estou carregando com 0 no load, significa dizer que eu nem precisava ter resetado o ACC, tá? Mas eu posso também fazer daquele jeito que eu tinha explicado, garantir que o ACC é resetado no início de toda a operação. Mas se eu não quiser garantir isso, se eu não quiser, eu não preciso nem resetá-lo. Basta eu garantir que load carrega 0, 0, 0, 0 e 0, e aqui o multiplicando. E aí ele não precisa ser nem resetado, porque no início de toda a operação ele vai receber um valor novo. Tá? O que o sinal de shift faz? Então tá aqui, ó, shift, desloca os bits registrados em ACC um bit para a direita. Então o sinal de shift desloca todo mundo um bit para a direita. E aí eu perco o bit 0, né? Que o bit 0 vai ser perdido. O que o sinal de add faz? Ah lá, o sinal de add, ó, ele não é um sinal para o somador. De novo, o somador é assíncrono. Ele estará sempre somando o que estiver em suas entradas. Não chega nenhum sinal de controle no header. Então, mesmo o sinal de add, ele é um sinal do ACC. O sinal de add, na verdade, é um sinal que diz para o ACC registrar o resultado da soma. Então, olha lá, o add carrega a saída, né, do header, que é o resultado da soma, nos bits 8 a 4 do ACC. Não altera os valores dos bits 3 a 0. Então, o sinal de add pega esses caras aqui, carrega aqui, e não mexe, ó, não mexe aqui, ó, dos bits 3 a 0. Não mexe aí. Tá? Deixa eu até apagar essa seta aqui. Não mexe aqui. E aí eu vou apagar esses zeros aqui também, porque aí eu estou carregando o resultado da soma. Isso para o sinal de add, que também gera um pouco de dúvida. O pessoal quer colocar esse sinal de add chegando no header, e não é, tá? Porque ele é um circuito assíncrono, eu não tenho controle. Tá? E eu faço esse controle a partir de onde? Do ACC. Aqui eu vou registrar ou não o resultado da soma. Isso quem vai controlar é o add. Chegou o sinal de add, eu registro o resultado da soma. Bom, o K eu já falei, né? É a flag. O start eu já falei, é o sinal para inicializar a operação, iniciar a operação, né? Que aí faz sair do estado S0 e vai para o estado S1, onde as coisas começam a realmente acontecer. E o sinal de done é só uma flag indicando que o sistema terminou a multiplicação. Que aí, por exemplo, eu poderia fornecer novos operandos, né, e dar um novo sinal de start. Que aí no próximo clock as coisas começariam a acontecer novamente.